Olá, queridos irmãos, amigos, estamos mais uma vez aqui. Hoje nós estamos fazendo a gravação do culto de quarta-feira. Não sei o horário que você vai ver esse culto, se é no momento que a gente programar ali na internet ou em outro momento. Mas você tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. E nesse meio de semana, essa gravação possa lhe encontrar sempre na proteção e na presença de Deus. Eu quero hoje falar um pouco sobre discipulado. Vou aqui resumir todo aquilo que eu falaria nas quartas-feiras até abril na igreja, porque nós estamos nesse momento, é um pouco mais difícil, mas com certeza nós estamos felizes por estar aqui com vocês. Deus possa te abençoar. Venha comigo então. Queridos, discipulado é uma luta, para um cristão é um desafio ser discípulo. Vir à igreja, cantar alguns hinos, ouvir alguns sermões, pode até ser mais simples, mas realmente viver uma vida ao lado de Jesus é um desafio. Jesus já fez tudo o que era mais difícil para a nossa salvação. 100%. Talvez a única coisa que ainda Ele espera é que você tome uma posição ao seu lado. A escolha ainda pertence ao ser humano. E dentro dessas escolhas, o processo de ser um discípulo de Jesus é aquilo que vai fazer toda a diferença na vida de alguém que vai se salvar ou de alguém que vai se perder. Acompanhe comigo aqui, através da Bíblia, nesse momento, esse pequeno estudo sobre discipulado, reavivamento e reforma. Que Deus possa te abençoar. Nesse momento onde você estiver, vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos Te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Queremos também pedir as Tuas bênçãos sobre a nossa vida e a vida da nossa família. Sua proteção, esperança e fé no meio de tantos problemas, mas queremos confiar que todas as coisas estão sob o Seu comando. Nos abençoe, Senhor, neste culto de adoração e de oração. Que Deus possa nos abençoar. Que o Espírito Santo possa estar conosco hoje e sempre. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá. Discipulado, reavivamento e reforma. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 121, um verso que já ouvimos algumas vezes, já várias vezes nós temos lido e ouvido, e que é um assunto de extrema importância que esteja a todo momento na mente de um cristão. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. De todas as coisas que possam ocupar a nossa mente e as nossas prioridades nesse mundo, em 2020, em plena pandemia do coronavírus 19, a mais urgente necessidade que nós temos é um reavivamento. O reavivamento é uma busca a Deus. A reforma é um processo de fazer ajustes nas nossas vidas. E o reavivamento e reforma, queridos, só virá através da comunhão com Deus, do relacionamento uns com os outros, do envolvimento na sua obra e de participarmos do ID de Cristo. Vá e pregue em todos os lugares, para todas as pessoas, as boas novas do Evangelho, então virá o fim. Como acontecerá? Às vezes as pessoas pensam que a reforma precisa vir da igreja para nós. Sinceramente, eu gostaria que você refletisse nesse momento. Não sei se você está assistindo isso de noite no culto, ou de manhã, ou de tarde, não importa. Mas esse é o momento de nós entendermos que a reforma e o reavivamento vai acontecer comigo em primeiro lugar. As grandes reformas da nossa igreja cristã, de todos os séculos, começaram com pessoas. Zwinglio e Lutero foram os primeiros a tentarem reformar a igreja, na que foi conhecida como a Reforma Protestante. John Knox, o pai dos presbiterianos. John Wesley, o pai dos metodistas. Whitefield pregava em cima dos púlpitos num cemitério. Começou com eles, 2 joelhos, o meu e os seus, no chão,
fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. A reforma precisa começar comigo. Não dependo do meu pastor. Não dependo da minha esposa, não dependo do meu líder. Não dependo da igreja. A reforma começa comigo. Em segundo lugar, a reforma vai atingir a minha família. A partir do momento que lá na minha casa, eu estou fazendo a minha parte espiritual, a minha esposa começa a influenciar os meus filhos, a minha família é reavivada. A minha família é reformada. Reformar não é só deixar de comer, usar ou fazer algumas coisas. Reformar é mudar a perspectiva, o alvo. As coisas do mundo cada vez mais sem gosto e as coisas do céu cada vez mais saborosas. Começa comigo, atinjo a minha família e só então nós atingiremos a igreja. Nós somos uma pequena peça e a nossa família é uma peça do grande quebra-cabeça da igreja. O reavivamento precisa começar comigo para que termine com todos reavivados na minha igreja. E só então nós seremos uma igreja que faz a diferença na vida das pessoas. E quem não quiser fazer isso, pastor, não faça, fique para trás. A salvação é individual. O chamado de Cristo é para o seu coração. Não é para o coração do seu filho e da sua esposa. Me lembro uma história de uma pessoa, de um irmão de igreja, que sempre reclamava muito dos irmãos. E então o pastor fazia os seus sermões, depois, na hora de se despedir, a pessoa chegava e falava assim: pastor, foi um poderoso sermão para os membros dessa igreja. E o pastor se incomodava com aquilo, e no outro dia veio, tinha uma meia dúzia de irmãos naquela quarta-feira, ele fez um sermão, e a irmã então, na saída, o cumprimentou e disse assim: pastor, o seu sermão foi poderoso para esses irmãos que vieram hoje. Até que um certo dia, essa irmã veio à igreja, o pastor também, e caiu uma grande chuva e não veio mais ninguém. Então o pastor aproveitou aquele momento para abrir a Bíblia e fazer o seu maior sermão, o seu melhor sermão, um sermão de apelo, para ver se convencia a vida daquela irmã. E na saída a irmã, sorridente, o cumprimentou e disse: pastor, foi o melhor sermão da minha vida. Pena que quem precisava ouvir não veio hoje. Queridos, o reavivamento não é dos outros, é meu. E para isso nós vamos naquela receita espiritual. O nosso objetivo é chegar àquilo que Paulo falou em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Paulo então olha para os seus e diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe quando nós vamos terminar? Quando nós podemos, pouco antes da volta de Jesus, dizer: já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo habitou em todo o meu ser. Se eu pudesse dizer para você, o nosso alvo é esse: que Jesus habite totalmente na nossa mente. Esse é o desafio. Topa esse desafio? Caminho a Cristo, página 93, vem dizendo que o caminho de tudo é começar pelo mais simples ou mais importante. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar até nós, mas nos eleva até Ele. Queridos, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe dos seus problemas, dos seus pecados, dos meus desafios como ser humano, de carne e osso, somos todos iguais. Deus sabe dos meus sonhos e sabe até o que vai acontecer com a minha vida. Mas Deus é tão bom, Ele quer ter um relacionamento tão diferente conosco, assim como Ele tinha um relacionamento com Deus, com o Pai, que Ele quer que você conte para Ele. Às vezes as nossas orações são mecânicas, rezas. Com todo respeito, uma reza é uma repetição vã de palavras. Deus quer saber o que vai no teu coração, mesmo sabendo. Quer que você fale das suas lutas, das suas tristezas e das suas alegrias. Converse a Deus como um amigo. Respeite esse amigo, mas faça dele um amigo. Dia após dia, a nossa comunhão vai nos levar para mais perto dele.
Desejar de Todas as Nações, na página 83, vem dizendo assim: muitos assistem os cultos e são refrigerados e confortados pela palavra de Deus, mas devido à negligência da meditação, vigilância e orações diariamente, perdem as bênçãos. A bênção, sentir-se mais vazio do que antes de a receberem. Nós nunca seremos completos se nós usarmos apenas os 20, 30 minutos de um sermão, irmãos. Nós precisamos continuar a comunhão. Muitas pessoas às vezes não fazem a assinatura da lição, vêm à escola sabatina no final dela para não se comprometer, apenas para papar um sermão. Vão embora para casa com aqueles 30, 40, 50 minutos e pensam que aquilo ali será alimento suficiente para a sua alma naquela semana. Queridos, o culto é algo que nós fazemos em conjunto para nos animar uns aos outros. Nesses dias tão complicados, no qual eu faço essa mensagem, onde nós não podemos nos abraçar, nos cumprimentar, estar aqui juntos, olhando um para o rosto do outro, a gente sente a necessidade do que é ter um culto. Eu confesso que rogo a Deus todos os dias que quando essa tempestade passar, a gente tenha mais vontade de estar nos cultos. Mas aquilo que eu faço individualmente na minha casa é mais importante que os cultos. Os cultos é a celebração de uma semana. Lá em casa é o verdadeiro alimento que eu devo ter. João, no capítulo 15, a partir do versículo 9. João, Evangelho de João. Abra sua Bíblia, ou então leia aqui. 15, a partir do versículo 9. Vem dizendo o seguinte: do 9 ao 12. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Dentre todos os preceitos de Deus, o mais importante é que nós nos amemos. Relacionamento. Adquiro a comunhão todos os dias com Deus. E agora eu vou comungar a minha comunhão com os irmãos. Porque eu, na presença de Cristo, me torno mais semelhante a Ele. Você, na presença de Cristo, se torna mais semelhante a Ele. Então nós vamos viver uma vida mais semelhante a Jesus. Viver em comunidade. Nós somos indivíduos, nós não somos indivíduos isolados no corpo da igreja. Temos que aprender a viver uns com os outros. 1 Coríntios 12, 27 e 31 vem dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros, mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E quando ele termina o capítulo 12, Paulo faz o capítulo 13, que eu e você conhecemos como o capítulo do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e assim ele discorre a respeito do amor. Este, segundo a palavra de Deus, é o dom sobremodo excelente. Você pode pregar, você pode cantar, você pode estudar a Bíblia, você pode ser uma pessoa hospitaleira, você pode fazer os serviços da igreja, do diaconato. Você pode liderar, você pode ouvir, você pode falar. Mas Paulo ainda diz que o melhor e maior de todos os dons é o amor. O amor é a cola. O amor é a cola. O amor é a cola que nos une. João, no capítulo 13, os versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Vou estar disponibilizando o PDF desse sermão para você também, para você acompanhar, para você meditar. Queridos irmãos, comungando a nossa espiritualidade, Jesus vai dizer que eles lá de fora nos conhecerão quando nós praticarmos o nosso amor. Ame o seu irmão. É fácil amar o seu amigo, é fácil amar a sua esposa. O nosso desafio é amar o irmão que não nos ama. Se pagarmos o bem com o mal, nós nunca nos uniremos. Mas se por acaso pagarmos algum mal com o bem, o amor vencerá.
O amor deve ser altruísta, sem interesse, procurando o bem do próximo acima de nossas próprias vontades. Amor altruísta é dar sem esperar nada em troca. Mesmo que nunca ninguém te agradeça, você deve amá-lo. O amor verdadeiro, baseado no amor de Cristo, demonstrado por nós na cruz. Quando Cristo estava morrendo com os braços abertos, Ele não se importou o quão mal eu e você éramos, mas Ele queria nos amar da mesma forma, sem merecer. Romanos 6 diz que Jesus Cristo nos ama ainda quando nós não merecíamos. Esse é o amor que nós devemos ter uns com os outros. E um amor transformador. O fruto do Espírito aparente. Não adianta eu dizer que eu amo. Eu tenho que mostrar de boca fechada que eu amo. As minhas ações vão dizer se eu amo de verdade. Queridos, então entramos numa parte que eu terminei no culto do domingo passado, o envolvimento. No livro Um Convite à Diferença, na página 90, existe uma citação do Espírito Profético que diz: a igreja está organizada para o serviço, e numa vida de serviço para Jesus, a relação com a igreja é um dos primeiros passos. A lealdade a Cristo requer responsabilidade na execução das tarefas da igreja. Eu, com 9 para 10 anos, 9 anos, assim que eu me batizei, eu fui eleito lá na comissão de nomeações, lá na cidade de Garça, na igreja central de Garça. Hoje tem 2 na igreja central, como vice-secretário da escola sabatina. E, queridos, vice-secretário da escola sabatina é nada. Mas eu tinha um prazer. Meu pai era alfaiate, minha mãe costureira. Eles me faziam a roupa social, eu levantava, junto com a minha tia, a finada tia Antônia, tia Nina. Eu ia com ela para a igreja e lá eu pegava os papéis da escola sabatina, fazia as anotações, deixava cada um no seu banco e eu me sentia útil. Eu quero dizer para vocês que desde os 9 anos, e hoje eu tenho 42, há praticamente 33 anos da minha vida, eu jamais deixei de estar envolvido em alguma coisa na igreja. Tive meus momentos como jovem, tive meus momentos de fraqueza espiritual, mas sempre fui muito envolvido com a igreja. Nunca deixei de fazer algo pela igreja. Eu não fiz isso pelos meus pastores. Eu não fiz isso pelos meus pais quando eram líderes, nem pelos líderes que vieram depois deles. Eu fiz isso porque eu amo a Jesus. E resolvi abandonar toda a minha vida para ser pastor. Para continuar trabalhando para Ele. Hoje eu sou obrigado a me dispor 24 horas por dia para vocês. É por isso que eu recebo, através dos dízimos das ofertas, dos dízimos, perdão, eu recebo o meu sustento, porque eu sou pastor em tempo integral. Mas mesmo que não me pagarem um dia, eu desejo trabalhar para Deus, porque é muito bom me envolver. Quando eu me envolvo, eu sou a igreja. Quando eu me envolvo, eu faço parte do processo. E queridos, vou ser bem honesto com vocês. Quando as pessoas trabalham, elas não me dão trabalho. Geralmente os membros mais fracos da fé, uma das perguntas que eu faço quando eu chego na casa deles: o que você está envolvido com a igreja? Geralmente é nada, pastor. É por isso que não tem fé, irmãos. Por isso que não cresce. Se envolver é uma coisa muito importante. Usar os meus talentos. O Espírito Santo deu talentos que fazem parte de uma grande obra de Deus nessa terra. Às vezes as pessoas são pescoço, seguram a cabeça. Coração faz as coisas se movimentarem. Espinha dorsal. Mas às vezes as pessoas são dedinhos. Estão na periferia do corpo. Mas todo o corpo trabalha para a obra de Deus. 3 horas da manhã, você levanta para ir no banheiro. Liga o interruptor. E está escuro porque acabou a luz e você não percebeu que estava dormindo. Então você sai, tateando as coisas, e de repente você dá uma topada com o dedinho, bem na quina. Dizem que dedinho serve para 3 coisas: crescer uma unha feia, ter um calo feio em cima dele e se machucar nas quinas das camas. O que você faz com o seu dedinho? Corta ele fora porque ele está doendo? Não. Você usa todo o seu corpo para gemer de dor, para colocar a mão, para segurar. Porque o dedinho é um pedacinho do seu corpo, mas ele é importante. Queridos, todos nós somos importantes. Deus a um, deu 5 dons, outros 2, outro 1, mas esse 1 também era importante. E enterrar não será desculpa para nós. Exaltar a Cristo. O nosso envolvimento deve ser unicamente para exaltar a Deus nesse mundo. Não precisamos de obrigado. Não precisamos de bom trabalho para fazer a obra de Deus. Porque na verdade, quando nós nos envolvemos,
nós estamos exaltando a Cristo Jesus. Quando eu prego para exaltar o nome de Cristo. Quando alguém canta, e quando alguém veio aqui ligar o equipamento para eu fazer essa transmissão, essa pessoa exaltou a Cristo usando os seus dons e as suas responsabilidades. E fazer parte da obra como um todo, deve ser um privilégio trabalhar para Deus, irmãos. Mesmo que seja ali cumprimentando alguém, esses momentos de pandemia, a gente não pode cumprimentar ninguém, não é verdade? Mas quando as coisas se normalizarem, o homem que prega neste púlpito tem a mesma importância para Deus do que a pessoa que aperta uma mão. Todos nós fazemos parte dessa obra. E para terminar, discipulado quer dizer missão. 1 Coríntios 9,16 fala assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo disse que ardia dentro dele um desejo constante de estar falando de Jesus para as pessoas. Paulo trabalhava com tendas, segundo a tradição da Bíblia. Mas ele fazia nas horas vagas tendas e viajava, porque o seu trabalho principal era falar de Jesus. Ai de mim se eu não prego o evangelho. Queridos, como nós podemos passar ano após ano sem dar frutos, sem frutificar? Meus amigos, precisamos urgentemente fazer as pessoas conhecerem a Jesus através do nosso envolvimento missionário. Testemunhos, volume 9, na página 107. Testemunhas, ainda no livro em inglês, diz assim: Deus fará o trabalho se nos oferecermos como instrumentos. O cisel, na mão do escultor, é um instrumento do escultor para, nas pancadas que ele der no mármore, se tornar uma estátua. O pincel na mão do pintor é um instrumento que ele usa para misturar as cores e passar sobre uma tela para fazer uma bela pintura. Você é o cisel, eu sou o pincel. Nós somos os instrumentos de Deus. E se nós não nos disponibilizarmos, Deus vai usar as pedras para falar sobre ele. Você quer se envolver? Louvado seja Deus. Você não quer? Você não fará falta. Mas você, quem sabe, perderá a chance de ser um cristão de verdade. Eu imploro, irmão, se envolva, pregue para alguém. Quando essa tempestade passar, nós vamos começar a ter uma classe bíblica. Eu estou lá, trabalhando em casa, nunca trabalhei tanto no celular, no telefone, em alguns tipos de aconselhamento, porque nós somos agora aconselhados a não estar presente, para não ser nem receptor, nem transmissor do vírus. Mas veja, nos momentos que o restante dos meus momentos eu estou trabalhando arduamente, eu estou fazendo uma nova série. Eu tenho muitas no meu site, mas eu estou fazendo uma nova série para nós. 12 programas. Uma classe bíblica que vai se estender por 4 meses. Na verdade, 3 meses, né? 3 vezes 4, 12. E nós vamos estudar a Bíblia em 12 semanas. Irmãos, sabe por quê? Porque você pode começar agora a ser instrumento de Deus pregando para alguém. E vai chegar um momento que essa igreja vai se juntar e vai estudar novamente. E vai chegar um momento que nós faremos uma série de conferências. Porque a nossa vida deve ser direcionada para o trabalho missionário. Eu começo orando, amando, se envolvendo, pregando a mensagem. Esse é o fim, que justifica todos os meios que nós temos. Atos dos Apóstolos, página 12, eu já vou terminando. Diz assim: você olha para a tua igreja, você vê às vezes uma igreja fraca, uma igreja vacilante. Você olha para esse momento que nós estamos passando, e você fala: meu Deus, o que será de nós? Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede, em sentido especial, sua suprema atenção. E é o cenário da sua graça, do qual se deleita em revelar o seu poder e transformar os corações. Atos dos Apóstolos, página 12. A igreja de Deus é a menina dos olhos de Deus. E queridos, você faz parte dessa igreja. Meu desejo é que você seja um discípulo. Como fazer, queridos? Lembra da história que eu te contei? Nesse momento Jesus está caminhando. E eu quero fazer um apelo para você. Através das redes de informática desse mundo. Olha onde a gente chegou.
Jesus agora está olhando para você e dizendo assim: segue-me, venha e veja, quero fazer de você pescadores de homens. Querido, Deus quer caminhar contigo, e através dele, Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Você deseja isso? Eu desejo. Por isso eu quero orar por você. Não importa o momento do dia que você está recebendo essa mensagem, eu quero orar por você. Para que eu e você estejamos no mesmo barco. Não barco, mas na mesma fila. Jesus na frente e nós andando com Ele. Intimidade, companheirismo, até que a poeira da sandália dos seus pés suja a sua roupa, e eu e você, suja a minha roupa, e eu e você possamos ser declarados discípulos de Jesus. Você quer isso? Eu quero orar por você, mesmo distante, mesmo sem poder ver você, mas eu quero pelos olhos da fé orar por você nesse momento. Querido Deus, algumas pessoas estão assistindo esse vídeo. Por favor, Senhor, em linguagem humana, às vezes nós não podemos expressar as verdades da Bíblia, mas nós sabemos que ao chegar nos ouvidos e na mente, o Espírito Santo fará a boa obra. Querido Deus, nós queremos ser seus discípulos. Nós queremos buscá-lo em todas as manhãs. Nós queremos ter um amor uns pelos outros, que vai ser a grande mudança da nossa igreja. Nós queremos nos envolver nas coisas da igreja, Senhor. Nós queremos trabalhar para Ti, para honrar o Teu nome. E nós queremos levar pessoas aos Teus pés. Assim como um dia alguém se importou comigo, eu quero se importar com as pessoas. Nessa boa obra, nessa caminhada, Senhor, nos abençoe. Seja o nosso líder, seja o nosso rabi, seja o nosso mestre, e faça-nos seus discípulos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um grande abraço para você, meu querido. Bom restante de semana. Lembre-se, novo tempo no sábado, para a gente também ter um programa especial. Um abraço.